Viva o desequilíbrio. Isso parece estranho, né? Porque nós já ouvimos muito a frase: o equilíbrio é tudo. Busque o equilíbrio. Como assim? Vamos refletir um pouco sobre isso. O que é o equilíbrio? Faz um pouquinho de bem e faz um pouquinho de mal para equilibrar. É isso que é equilíbrio? Constrói e aí destrói. Porque tem que equilibrar. Quem nunca ouviu aquela frase que as pessoas falam: um pouquinho de droga, um pouquinho de salada, equilíbrio? Como assim? Faz um pouco de bem para você e aí faz um pouco de mal para equilibrar? Então come um pouco de coisas saudáveis para também poder comer um pouco de coisas não saudáveis? Parece dar 2 passos para frente, depois dar 2 passos para trás. Logicamente, você não vai sair do lugar. Equilíbrio. Equilíbrio. Tava pensando sobre isso. O que seria o equilíbrio para Deus? Deixa eu fazer um pouco de coisas boas e um pouco de coisas ruins. Isso seria um equilíbrio? Não faz sentido. Por que você não vive uma vida em desequilíbrio? Por que você não tenta isso? Às vezes nós nos vemos e sentimos que nós não estamos saindo do lugar, que a nossa vida não caminha para lugar nenhum, que a gente faz sempre as mesmas coisas e a vida parece estar parada. Parece que nós não progredimos, parece que nós não evoluímos, parece que nós não conseguimos alcançar degraus maiores, melhores em nossa vida. Muitas das vezes pode ser porque nós esperamos o equilíbrio e nós tendemos ao equilíbrio. Quando parece que a vida está inclinando ao progresso, nós temos que procurar o equilíbrio e nós, muitas das vezes até inconscientemente, fazemos escolhas que tentam equilibrar isto, né? Por exemplo, nos relacionamentos. Às vezes nós estamos em um relacionamento e está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. E você fala: não é possível que as coisas estejam tão boas assim. Deixa eu arrumar uma briga, uma contenda, né? Tem que ter equilíbrio para dar uma emoção. Mas como assim? Percebe que isso é autodestrutivo? É algo que foi colocado, algo que foi impregnado dentro de nós? Eu quero viver uma vida em desequilíbrio. Desequilíbrio de construção. Fazer. O escolher somente por aquilo que vai me colocar onde eu desejo estar. Aquilo que vai me possibilitar um crescimento contínuo e progressivo. Equilíbrio. Não faz sentido. Eu não vejo a natureza equilibrada, sabe? Olha o tanto de árvore, olha o tanto de coisa. Ela é um constante crescimento, aumento, progresso. Não, eu acho que esse tanto de folha aqui já tá bom, já é suficiente. Deixa eu colocar um galho cheio de frutos e folhas e um outro galho seco aqui, para dar equilíbrio. Não. Não é assim que a natureza se constitui. Não é assim. Você sempre tenta justificar o equilíbrio porque, na verdade, você gostaria de fazer somente coisas ruins. Aí você tenta equilibrar com as coisas boas, que você considera boa. Porque, na verdade mesmo, você só queria o vício. Você só quer o álcool, você só quer os excessos. E aí você tem que equilibrar. Não, de segunda a sexta eu como assim, eu faço essas coisas. Aí sábado e domingo, não, aí, né? Então, na verdade,
você faz o pouco bom que você faz é para tentar equilibrar os excessos negativos que você procura. A verdade então é essa. Porque se você só procurasse por aquilo que é construtivo, é positivo para a sua vida, para a sua realidade, para o seu ser, em todos os âmbitos que te constituem, então a gente só escolheria pelo bom. Então haveria um desequilíbrio ao positivo, um desequilíbrio à busca de somente aquilo que é construtivo, não é? Mas na verdade esse equilíbrio é que se você não buscasse o equilíbrio, você só tenderia ao negativo. Essa é a verdade. Eu vivo todos os dias como eu quero, como eu determino, como eu quero. Mas durante uma hora ali, um dia na semana, uma horinha, aí eu vou na igreja. Olha a medida de equilíbrio, né? É uma hora para a palavra. E eu sei lá, né? Faz 6 vezes 24 horas, mais 23 horas do domingo. E aí todas essa soma de todas essas horas aí você fez o que queria, como queria, da maneira que queria. E aí então não tem equilíbrio. Se realmente for colocar uma balança para medir os pesos, a sua balança ela nunca vai estar em equilíbrio. Ela sempre vai tender ao negativo ou ao positivo. Então, é o que eu sinto no meu coração, sabe? Eu não creio que Deus chamou a gente pro equilíbrio, não. Né? Ele chamou a gente pro agir, pro fazer, pro positivo. Claro. Equilíbrio. Não é equilíbrio. É o fazer, é o estar, é o continuar, é o progredir, não parar. Expansão de consciência, cada vez mais. A consciência se expandindo em novos estados, em novas proporções, em novas formas. Qual que é o sentido da vida? Evoluir? Expansão de consciência. Evoluir em espírito. Evoluir em consciência. Constantemente. Equilíbrio seria evolui um pouco e retrocede? Não, isso não existe. A evolução ela é contínua e progressiva. Então, uma vida em desequilíbrio. Uma vida em desequilíbrio. Mas quando nós falamos assim, desequilíbrio, naturalmente a sua consciência ela já entende como um desequilíbrio ao negativo. Há um desequilíbrio emocional. Aquela pessoa ela é desequilibrada emocionalmente. É uma tendência ao negativo. Entende-se já assim. Já espera-se assim. Mas não. Por que não um desequilíbrio ao positivo? Ao que é bom? Ao que traz vantagens? Não, aquela pessoa lá, ela ama demais. Ela é feliz demais. Por que é difícil de aceitar isso? O desequilíbrio negativo é fácil de aceitar. E nós vemos isso na nossa volta. A todo momento, na sociedade. Os excessos negativos, né? E aí, como eu disse, parece que nós fazemos um pouquinho de algo bom para equilibrar a quantidade de negativo que nós fazemos com o nosso. Então sei lá quantos copos de cerveja para um de água. Não tem isso. Mas que loucura. Então por que você não para de fazer o que é negativo, que agride a sua vida e vai buscar somente pelo que é positivo, pelo que edifica, pelo que constrói, pelo que melhora?
viva o desequilíbrio, porque afinal de contas nós já vivemos o desequilíbrio. Já vivemos, não tem como falar que vive o equilíbrio, não. Mas vamos mudar o foco, então. Vamos mudar a balança para que esse equilíbrio seja em mais e mais coisas positivas, muito mais do que as negativas. Entende? Rede social, ficar rolando o celular. O que tem de benefício nisso? Nada. Nada. Nada mesmo. Então, às vezes também você segue, né? Você segue uma pessoa que você considera uma pessoa que vai te agregar, te trazer uma evolução de conhecimento, de mentalidade, de espírito. E aí você segue mais 10 que você sabe que não vai agregar em nada para você. Muito pelo contrário, que pessoas que disseminam uma mensagem de destruição, de falta, de medo, de promiscuidade, de traição, de enganação. Olha aí, olha aí. Se tem equilíbrio no seu explorar da sua rede social. Ou se ele tende muito mais ao negativo. Você sabe, você sabe. Nós temos consciência sobre aquilo que nos constrói e aquilo que nos destrói. Nós sabemos disso. Então, verdadeiramente, não existe uma vida em equilíbrio. A vida está em desequilíbrio. Só que nós temos que escolher para qual lado nós iremos pendular essa balança. Que seja o positivo. Que seja aos excessos de crescimento, aos excessos de aprendizado, de expansão de consciência, de fazer aquilo que nós sabemos que deveríamos estar fazendo. Vamos viver esse desequilíbrio. Vamos viver um desequilíbrio no fazer demais o que deve ser feito. O estudar demais. O nos empenhar demais. E não o contrário. E não o desequilíbrio no não estudar nada. Não tentar evoluir em nada. Só ficar deitado. Só descansar. Não dá pra entender isso. Aquele que muito faz, que faz toda hora, a todo momento, ele nem descansa. Ou você acha que Deus descansa? Vamos pela lógica. Ou você acha que a mente divina, que colapsa toda a realidade, tudo que existe, a todo momento, a todo instante, você acha que ela descansa? Você acha que ela para? Ou ela é um contínuo fazer? Um contínuo estar, um contínuo progredir? É isso que é. Ou você acha que tem equilíbrio? Você acha que Deus busca um equilíbrio? Do tipo, não, já fiz demais aqui, deixa eu desfazer, deixa eu parar. Imagina. Imagina se fosse assim. Se Deus decidisse por parar um pouco de te procurar. Se Deus decidisse por parar um pouco a sua existência, a sua experiência, a sua consciência, o seu espírito. Isso não existe. É um fazer. É um constante e maravilhoso fazer. Um desequilíbrio ao positivo. Ao que é. Ao que é. Ao amor. O amor de Deus é algo intangível, imensurável, impensável. Por isso que constrange. Porque ele é só amor. O todo, ele é só amor. Ele não tem um equilíbrio do tipo, você um pouquinho de amor, um pouquinho de ódio, um pouquinho de raiva. Não, claro que não. Deus é só amor. Você poderia falar então que Deus é um desequilibrado por ser só amor? Claro que não. O equilíbrio é uma grande desculpa que é dada para que você faça aquilo que você quer fazer.
E aí você tenta equilibrar, fazendo um pouquinho daquilo que você sabe que deveria fazer, que deveria estar fazendo. Por você, pelos outros, pela sociedade, pela vida que lhe foi dada. E que você está utilizando ela muito mais para fazer aquilo que você quer e sabe que te prejudica. E para equilibrar, você faz um pouquinho do que você sabe que tem que fazer, que deveria estar fazendo muito, que deveria estar fazendo em desequilíbrio. Essa é a verdade. Então eu espero que minha vida, assim como a sua, seja uma vida em total desequilíbrio ao positivo. Cuidar de nós como nunca cuidamos. Estar consciente sobre o que fazemos como nunca estivemos. Sentir o amor como nunca sentimos. Conhecer a nós mesmos como nunca antes conhecemos. Fazer o que deve ser feito como nunca antes fizemos. É isso que eu desejo a você.